Olá, amados, que bom! Mais uma transmissão na Mira da Saúde. E hoje vocês estão bem, não é? Que bom que vocês estão acompanhando o nosso raciocínio que estamos apresentando quanto ao câncer. Eu acho que nesse momento ficha de muita gente já caiu, né? Espero que sim. Realmente precisa cair estas fichas para que nós possamos entender perfeitamente. Sem dúvida, o mundo faz grandes esforços para poder então acabar com o câncer, igual com a pandemia hoje. Veja, um dado muito interessante. Aqui na tela, então, vou mostrar o que saiu na revista Nature em 2002. Deixa eu ver aqui, ampliando e vocês vão ver. Esta revista é de 4 de abril de 2002, já fazem muito tempo, né? Quase 20 anos, 19 anos. Aqui vocês, não sei, eu acho que tem gente que vai reconhecer quem é este homem que está assinando. É o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O que ele está fazendo? Ele está assinando uma legislação que inicia a guerra contra o câncer. E aí eles usam as instituições governamentais, as instituições educacionais, farmacêuticas, com o imposto americano. Então eles estão fazendo desde 71 tremendas pesquisas, gastando muito dinheiro, realmente muito dinheiro. Aqui em 2002, eles estão dizendo que já gastaram bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso quando fez quase 30 anos. Agora, eu achei um artigo bem interessante. Um artigo, não é científico, mas é um artigo de uma revista de notícias, Newsweek, tipo Veja, nos Estados Unidos, isso publicado em 2008, dá para anotar aqui, 6 de setembro de 2008. Título que me chamou muita atenção: Nós lutamos contra câncer e câncer ganhou. Câncer ganhou. Aqui diz: gastaram bilhões de dólares. Aqui embaixo, juntando instituições de governo federal, fundações privadas e companhias, em torno de 200 bilhões de dólares. Eu realmente não sei o que significa essa quantidade, 200 bilhões de dólares. E com todo esse investimento, então eles têm, isso em 2008, mais de 1,5 milhões de pesquisas científicas, papéis científicos, onde contém um extraordinário conhecimento sobre biologia básica de câncer. Conhecimento extraordinário, por causa de tantas e tantas pesquisas. Agora, aqui um cientista chamado Otis Brawley. Esse Otis Brawley é cientista de Associação de Sociedade Americana de Câncer. E ele diz: um tumor, aqui, um tumor
é mais esperto que 100 brilhantes cientistas de câncer, oncologistas. Realmente, eles, embora tenham tantos conhecimentos, mais de 100 tipos de câncer, tem provado que está tão longe, muito longe a sua complexidade, muito mais do que a pessoa imaginou. Cada vez que pesquisa, realmente eles não estão entendendo sobre câncer. Por que será, hein? Embora eles estão realmente conhecendo sobre funcionamento da célula de câncer, mas em relação a dominar este câncer, eles não estão dando conta. 3 anos atrás, então, pela última vez, o tratamento mais avançado é a imunoterapia. É um tratamento totalmente diferente daquilo que foi feito até hoje. Diferente de cirurgia, quimioterapia, também radioterapia, eram 3 pilares, agora 4º pilar, imunoterapia. Isso ainda é coisa nova, mas já está mostrando muitas resistências a isto. Enfim, cientistas precisam agora trazer outros tipos de tratamentos para dominar o câncer. Eu não sei quando isso vai acontecer. Por que o homem ainda não está dominando o câncer? É muito simples, bem simples, porque ainda não está agindo ao nível de causa de câncer. Para vencer nesta guerra contra o câncer, precisa agir na causa. Mas como não sabe qual é a causa, e mesmo sabendo não tem como solucionar esta causa, então está focando para atacar células cancerosas, destruir células cancerosas e assim resolver problema de câncer. Mas isso nunca vai ter sucesso. Eu posso afirmar categoricamente, matando ou destruindo células cancerosas sem remover as causas, é impossível de vencer o câncer. Tem tantas e tantas regras, porque, sabe, muitas causas aparentes de câncer, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, muitas substâncias tóxicas, cancerígenas, alguns hormônios, e também o estresse. Estas causas aparentes, então, oncologistas fazem tantas regras. Não fume se você quiser viver mais tempo. Não beba álcool. Não use substâncias tóxicas. Não fique estressados. Estabelecem muitas regras que são excelentes, mas não dá resultado. Coisa impressionante, né? É muito impressionante. E agora, na mira da saúde, precisa apresentar a solução para isto. Como que nós podemos apresentar esta solução? Diante dessas regras tão claras, mas são impossíveis para o homem guardar,
Como que vamos resolver? Eu lembro do meu sogro. Ele, embora não fosse câncer, mas era problema cardíaco, o cardiologista então advertiu: se você quiser ter mais anos de vida, pare de fumar. O seu cigarro destruiu as válvulas do coração. E ele parou imediatamente. Mas à medida que os dias passaram e os tratamentos não estavam dando resultado esperado, uns 2 meses depois, este homem tão fraco no espírito, não tinha força de vontade para parar de fumar. E com a idade dele, aos 80 anos, ele diz assim: já que eu vou morrer, esses tratamentos não estão melhorando, então, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar a fumar. Vou sim. E agora? Qual é a resposta? Resposta a gente encontra no livro da verdade. O verdadeiro livro científico, então, nós encontramos. Pelo menos eu encontrei. Por isso que eu quero apresentar. Pode parecer que seja coisa complicada, mas não é nada complicado se você prestar atenção o que vamos apresentar. Na Bíblia, no Novo Testamento, segunda carta para Coríntios, capítulo 3, eu encontrei esta explicação, esta carta maravilhosa do apóstolo Paulo. A partir do verso 2, Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, qual foi o ministério de Paulo? Apresentar Cristo e este Cristo ser escrito, impregnado nos corações dos coríntios. E no verso 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha, isso me chamou muito a atenção. Paulo dizendo: Deus habilitou Paulo e seus companheiros, cooperadores, ministro de uma nova aliança. E na Bíblia existe esta palavra aliança. Antiga aliança e nova aliança. Aqui então, continua explicando. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o ministério de nova aliança que Paulo estava empenhado é o Espírito que vivifica. Não é que mata. É coisa impressionante no verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Você lembra, por acaso, se você faz leitura da Bíblia, ou já fez a leitura da Bíblia, letras em pedras. Você lembra em que situação que estas letras estavam gravadas nas pedras? Aqui fala de filhos de Israel, fala de face de Moisés. Então é época de Moisés. Depois que Moisés, com o poder de Deus, levou o povo Israel do Egito, lá no Monte Sinai. Então, Moisés recebe 2 tábuas de pedras e onde próprio Deus escreveu 10 mandamentos. Olha aí, meus amados, estes 10 mandamentos, Pedro está referindo que é o ministério da morte. Uau! Você já parou para pensar o que isso significa? Vamos ler com muita atenção. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Você lembra, né? Quando Moisés desce do Monte Sinai trazendo 2 pedras e nestas 2 tábuas de pedras, com dedo de Deus, gravou letras, 10 mandamentos nestas 2 tábuas. E o rosto de Moisés era tão resplandecente que o povo não podia enfrentar o rosto de Moisés. O povo então pediu, por favor, coloque alguma coisa, alguma toalha, algum véu, para nós podermos olhar seu rosto. Por que Moisés ficou com essa glória? Por quê? Ele carregando 2 pedras, 2 tábuas, onde estava escrito 10 mandamentos. Porque quando Moisés esteve com Jesus no Monte Sinai, com Jeová, ele viu então o que este Deus chamado Jeová, se você acompanhar no livro Êxodo capítulo 20, aí você vai entender. Jeová diz assim: eu sou Jeová, seu Deus, que tirou vocês do Egito, da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus se revelou para Moisés, para o povo, que Ele é Jeová, Deus do povo Israel, que libertou o povo Israel da escravidão lá no Egito. Uau! Veja só, o povo Israel, que já era escravo em torno de 400 anos, ou pouco menos, escravos. E agora, este povo agora liberto, de uma mão poderosa. Quem é esse Deus que libertou? Jeová. Então, depois de o povo estarem totalmente livres,
agora podia reconhecer, agora abriu oportunidades para reconhecer quem é este Deus. Este Deus libertou o povo Israel não porque o povo Israel era bonzinho, não, simplesmente porque Deus havia feito uma promessa com Abraão, fez uma promessa. Só por causa da promessa feita com Abraão, então Deus libertou o povo. E o povo agora livre, eles precisavam de alguém, confiar em alguém. Eles podiam confiar os deuses do Egito, mas agora Deus está revelando: eu sou Jeová, eu que libertei vocês. Então, seria muito bom, muito bom, se vocês tiverem um Deus que sou eu. Então não tenha outros deuses diante de mim. Isso era a primeira recomendação. Não adianta vocês querem ter outros deuses que não são deuses, mas é eu que sou o único Deus e é seu Deus. Então, Deus dando esta recomendação. E o povo, e aí, pedindo não, Deus continua revelando e o povo entendeu muito errado. Nós vamos guardar todos os seus mandamentos. Mas é no rosto de Moisés, depois de ouvir todas as vozes, palavras de Deus, e gravados nas pedras, porque é uma aliança com o povo. Sabe o que significa aliança? Aliança significa em várias coisas, pelo menos 3 pontos. Quando é entre seres humanos, é um tipo de contrato, é um trato. Então, existe, como que chama? Se eu cumprir, outra parte também tem que cumprir. Mas se eu não cumprir, outra parte também tem direito de não cumprir. Existe essa mutualidade. Relacionamento mútuo, quando é entre ser humano, a aliança. Mas a aliança de monarca ou rei para seu súdito, não existe esse trato. Mas sim, existe, é uma ordem. O que quer dizer ordem? Quando o rei ordena, súdito tem que obedecer? Não. Quando o rei ordena, significa que rei vai cumprir a sua ordem. E o seu servo súdito é receber tudo que rei vai oferecer para que o servo possa desfrutar tudo. Existe esse significado na aliança entre um ser mais poderoso e outro ser menos poderoso. Então, Moisés entendeu isto. E seu rosto, então, sobremaneira alegre, feliz, completamente confiante, cheio de amor, porque Moisés viu nestas letras gravadas em pedras este amor extraordinário. Mas o povo entendeu que, nós vamos guardar sim, porque havia trovões e relâmpagos ao redor do Monte Sinai e eles não podiam aproximar até certo limite, né?
Então eles ficaram com muito medo. As manifestações de Deus para Moisés resultou nessa resplandência do seu rosto. Glória. Para o povo, medo. Qual é a diferença? Moisés conhecia Jeová e o povo ainda não conhecia. Sabe, quando não conhece as manifestações de Deus, dá medo? Mas quando você conhece a Deus, sua manifestação é uma alegria. Você vibra. Vamos continuar. Continuando. Veja só. Este ministério da morte, tá? Você precisa entender muito bem disso. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, isto é, ministério de 10 mandamentos, resulta na morte. Uau! Quanto mais você queira guardar cada mandamento de Deus, você vai morrer. Como eu sou adventista, desde que eu nasci, eu vou contar da minha rápida história. Gente, para guardar o sábado, a gente tinha aqui, ó, sexta à tarde, então aquela correria para que tudo acabasse, isso quando chegasse pôr do sol da sexta-feira, agora tudo esteja pronto. E no sábado, não fazer nada. Não pode comprar, não pode vender, não pode ler jornal, nem ouvir rádio. Na minha adolescência, não havia televisão na época, nem internet. Então, tinha regras, não pode fazer isso, isso, aquilo. Gente, quando chegava sexta-feira, realmente eu pensava, será que vai, quando é que vai passar este sábado? Tomara que passe rápido. E quando chega pôr do sol do sábado, então aquele ali, agora então posso fazer outras coisas que podia fazer durante 6 dias. Sábado nunca foi deleitoso para mim, nunca foi. Quanto mais rigorosamente guardar o sábado, isso oprimia mais. Mas eu não sabia, eu cresci nessa cultura. Eu achava que isso é algo natural, comum. Sabe que quando você é oprimido de tantas regras, e você acaba acostumando com aquilo lá, torna-se um hábito. Chegou sábado, então pronto, não vamos fazer. Mas quando chegava próximo do pôr do sol do sábado, então, agora daqui a pouco, assim que o sol se pôr, e ainda tem gente que fala assim, olha, sábado vai, pôr do sol é 5 horas e 26 minutos. 27 minutos, 5 horas do sábado, então você faz tantas coisas. Era assim. Até um bom tempo atrás. Realmente era ministério da morte guardar o sábado. Pelo menos para mim foi assim. Por isso que eu entendo o que está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, verso 7. Mas para Moisés isso revestiu de glória. E esta glória foi diminuindo, desvanecente. Aí ele continua falando, Paulo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uau! Então tem 2 tipos de ministério. Um ministério da morte, outro ministério do Espírito. Vamos continuar lendo?
porque o ministério da condenação, se o ministério da condenação foi glória, ministério da morte, aqui Paulo usa também como sendo o ministério da condenação. A lei condena, mas foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Meus amados, ministério da morte, que é escrita nas pedras, 10 mandamentos, que também é ministério da condenação, foi glória. Agora, ministério do Espírito, ou também ministério da justiça, é muito maior proporção será glorioso. Uau! Você escolheria qual? Ministério da condenação ou ministério da justiça? Para mim não há dúvida, eu escolho o ministério da justiça, o ministério do Espírito, a nova aliança. A antiga aliança já foi, assim que diz no verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Uau! Aquele ministério que outrora, no passado, foi glorificado, agora não resplandece. Por que não resplandece? Porque existe atualmente sobreexcelente glória, o novo ministério. Ministério da justiça, o ministério do Espírito, a nova aliança. Por que estou apresentando este tema para vocês? Quanto ao câncer ou qualquer outras doenças, tem muitas regras que a medicina estabelece. Seja medicina convencional, medicina natural, medicina oriental, todo tipo de medicina apresenta as regras. E dentro da medicina natural, para os adventistas, apresenta 8 verdadeiros remédios. New Start, 8 verdadeiros remédios. Alimentação adequada, exercício físico, uso de água, raio solar, temperança, o ar puro, repouso, confiança no poder de Deus, poder divino. Sabe que muitas e muitas pessoas, através da alimentação saudável, exercício físico, uso de água, até mesmo água alcalina, existem muitos tipos de águas boas para a saúde, uso de raio solar, fazer temperança, o ar puro, repouso. Bom, confiança em Deus aqui no Brasil todo mundo tem, né? Porque diz, eu tenho muita fé em Deus. E assim, guardando estes 7 elementos, não são 8, porque 8 já acha que tem muita fé em Deus, mas fazendo estes 8 verdadeiros remédios, praticando, querem obter a saúde. Querem cumprir as regras, as leis, para então obter a saúde. Em relação à alimentação, então, tem tantas escolas,
correntes de pensamento. Uns falam, não coma glúten. Outros introduzem, precisa comer linhaça porque tem ômega 3. Enfim, vocês conhecem mais do que eu tantas regras de alimentação saudável. Querem guardar. Sabe que tem algum resultado nisto? Óbvio que tem. Quem comia arroz branco ou pão branco agora começa a comer arroz integral e pão integral. E aí, realmente o intestino funciona bem melhor. Quem não fazia exercício físico começa a fazer exercício físico, então começa a sentir melhor preparo físico, mais disposição. Quem não usava água adequadamente agora toma água religiosamente, então realmente urina melhor, intestino funciona melhor, sangue circula melhor. Existem muitos benefícios. Raio solar. Ixi, quem morava nas grandes cidades agora muda para o campo, aquele ar puro, a natureza, que uma beleza. Quem não dormia cedo, agora começa a dormir cedo, então obtém aquele alívio, aquele revigoramento quando acorda. Gente, benefícios são grandes. Até células cancerosas desaparecem. Pressão abaixa. E vibra. Olha, porque eu comi isso, comi aquilo, eu fiz isso, isso deu certo e agora vou continuar. Depois de viver bom tempo, câncer reaparece. Aí fica desnorteado. Mas por quê? Eu sou vegetariano? Câncer está aí de novo? O que está acontecendo? Aí fica cheio de dúvidas. Muitos vegetarianos, quando ficam doentes, ficam com um questionamento tremendo. Mas é aqui o livro da verdade nos apresenta o ministério da morte. O que é ministério da morte? Guardar a lei. Quanto mais você guardar a lei, você perde sua liberdade. Lembre bem disto. Quanto mais você quer ficar perfeito para guardar a lei, você perde a liberdade. Continuemos lendo. Verso 11. Porque se o que se desvanecia teve glória, Moisés, muito mais glória tem o que é permanente. Esse ministério do Espírito, ou ministério da justiça, é permanente. Por causa disto, é muito mais glorioso. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo aquele véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uau! Você já imaginou você ser livre de câncer? Mesmo tendo câncer, você é totalmente livre? Isso é uma realidade quando o Espírito do Senhor estiver em você. Realmente é isso que nós queremos oferecer. Por quê? Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por você e por mim? Aquilo que nós merecemos pelos nossos próprios atos, ele diz, não é você que merece. Eu vou tomar todo o seu erro, todo o seu pecado, eu vou pagar e você viva. É isso que Jesus fez. Não é você que tem que carregar todas as cargas de câncer, não é você que tem que escolher os tratamentos destruindo as células cancerosas. É porque Jesus carregou seu câncer. Ele que tomou sobre si a tua enfermidade. Por isso que eu não preciso sofrer de câncer. Mas que mistério, que ciência! Com o pensamento deste mundo, não tem como entender. Por isso que chama-se Ministério do Espírito. Somente o Espírito Santo pode fazer entender. Neste mundo nós acostumamos com esse conceito de troca de favores. Se eu fizer tratamento, eu vou ter resultado, benefícios. Se não fizer tratamento, negócio piora, eu vou morrer. Isso é conceito promessa deste mundo. Mas promessa do nosso Criador não é assim. Você que comeu tudo errado, você que odiou, estressou, não dormiu cedo, só tomou água colorida, não fez atividade física, nem tomou sol, aquele ar pior possível nas grandes cidades, nada de temperança. Tudo bem, eu vou pagar pelo todo o resultado que você está sofrendo. Não é você que tem que sofrer. Eu sofri por você. Agora você é livre. Que maravilha! Se você converter ao Senhor, uau! Algum deles, espero que você, meu amado, seja este algum deles, você desfrutar esta liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para finalizar, e todos nós, com o rosto desvendado, agora não tem nada que atrapalha, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora, estou transformado de glória em glória, porque
recebendo este amor do nosso Criador, Jesus Cristo. Seu amor infinito, incondicional, quando é aceito por você e por mim, somos transformados na própria imagem de Jesus Cristo e vai resplandecer sua glória. O que câncer representa para uma pessoa que converte ao Senhor? O que câncer que seja na fase terminal, segundo estagiamento do mundo, o que isso vai fazer quando você está cheio do Espírito do Senhor, onde você desfruta toda a liberdade? Meus amados, que você desfrute deste ministério do Espírito, ministério da justiça, ministério da vida, vida em abundância. Toda causa de câncer que é pecado, Jesus pagou no seu lugar. Aleluia! Vamos agradecer? Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, deu seu Filho unigênito. E Jesus pagou todo pecado, removeu todo o pecado da humanidade. Faz-nos converter em Jesus. Faz-nos desfrutar o Espírito de Jesus e desfrutar a plena liberdade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!